volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, iniciando um estudo sobre o livro do Êxodo, mais especificamente a parte que diz respeito àquilo que as pessoas chamam a libertação do povo de Israel do jugo egípcio. Inicialmente, por que esse povo se tornou escravo do Egito? Porque Deus teve que suscitar ou enviar Moisés para esse papel de libertação. O que é que o Egito tem de tão importante que é realmente, naquela região ali, tem uma coisa muito importante, que é o rio Nilo, que corta o Egito de sul a norte, desembocando no mar Mediterrâneo e formando o famoso delta do Nilo, que na época de Moisés era um delta com aproximadamente 7 braços, e hoje está resumido a 3, porque a realidade de hoje é outra. Hoje o rio Nilo criaram barragens em torno do seu curso, e isso veio diminuir as chamadas cheias do Nilo, que as cheias do Nilo era a grande importância que tinha o delta, que é aquela parte que se abre feito um leque, lá em cima no mapa, já na desembocadura do mar Mediterrâneo, e quando ele trazia suas enchentes, que ele transbordava suas margens, então ele trazia aquela terra vermelha, úmida, cheia de humus e de adubo, e aquilo fazia com que o delta do Nilo fosse uma das regiões mais férteis. E daí a importância do Nilo, porque se o rio Nilo não existisse, provavelmente o Egito não teria nem história. Porque eu queria, só para a questão geográfica, para informar você, que o Egito só possui 5% de área cultivável, porque o Egito tem aproximadamente 95% de deserto. Então você veja a importância do rio Nilo em todo o seu curso, cortando esse país de sul a norte. Então, neste ambiente, surge a história da humanidade, surge Abraão, e há uma coisa interessante, porque se você for analisar, Egito e Israel sempre tiveram muito próximos. A palavra Mitzrayim, que é traduzida como Egito do hebraico, ela é uma palavra plural, é uma palavra que eu poderia dizer a você que ela tem um significado bem típico ou bem particular nessa questão, e sempre houve uma espécie de aproximação entre os hebreus e os egípcios, porque Abraão foi ao Egito. Por quê? Abraão sai de Ur, faz todo aquele trajeto seu, sobe na Mesopotâmia, vai até lá em cima, e depois desce e vem se instalar na terra de Canaã, ali no Oriente Médio, onde hoje é Israel, na terra vizinha aos filisteus, amalecitas, que a gente sabe que foi uma ordem dada por Deus para isso. Muito bem, um pouco dessa história, há uma grande seca na região de Israel. Quando havia seca naquele Oriente Médio, as pessoas, os países vizinhos, todos recorriam ao Egito. E por conta disso, de uma grande seca, Abraão vai ao Egito a primeira vez e leva sua esposa Sara. E você sabe que tem aquela história toda, que o faraó apaixonou-se pela beleza de Sara, mas aí é outra conversa. Eu quero deixar bem claro e bem colocado que Abraão, primeiro patriarca, está lá no Gênesis 12, foi ao Egito. Depois, o seu neto Jacó, já instalado, depois de Abraão veio Isaac, Abraão com Sara gerou Isaac, Isaac com Rebeca gerou Jacó, Esaú, e Jacó gerou todos aqueles filhos que depois veio dar origem às 12 tribos de Israel, quando ele briga com o anjo de Deus. Mas aí acontece
que um dos filhos de Jacó, José, era muito inteligente, foi um enviado e, por conta da inveja dos seus irmãos, eles foram para uma terra distante e planejaram matar José. E um dos irmãos disse, não vamos matar, joguemos ele numa cisterna. Jogaram numa cisterna e aí depois tiveram a ideia de tirá-lo e vender as caravanas que vinham, logicamente, da Síria, naquela região bem ao norte, para o Egito, que era a grande rota, né? Naquela área era da Síria, Sírio-Fenícia, descendo, passando por Israel direto e indo até o Egito. E aí eles venderam José, quer dizer, depois de Abraão, José também foi ao Egito. E lá ele teve devido à sua mediunidade onírica, que ele interpretava sonhos, uma interpretação que ele dá de um sonho, ele foi realmente ovacionado, elevado à categoria até de um faraó. E ele passou a ser o primeiro-ministro do faraó. Então José cresceu muito, evoluiu bastante pelo seu equilíbrio. Ele passou por muitas tentações, a história dele está lá no Gênesis ainda, capítulo 38, se eu não me engano, mas eu acho que é. Tenho aqui, só para não ficar sem uma informação melhor. E parece que é o capítulo 38. Mas nessa situação, é a história de Judá e de Tamar. Início de José no Egito, capítulo 39. Então, nesse capítulo 39, você pode ler toda a história dele. Depois que José se estabelece no Egito, por causa daquela sua mediunidade, ele passa a ser o primeiro-ministro, começa a história de uma grande seca, e Jacó manda os seus filhos buscar comida no Egito, e é aí que eles se reencontram. A gente sabe de toda a história de José, que é muito interessante, e a gente vai continuar essa história na terceira e última parte do nosso programa para situar você dentro da história do Êxodo. Não saia daí, num minuto só, nós já retornamos. Até já.